A dor do abandono é uma cicatriz invisível. Para Emília Vasques, de apenas 21 anos, ela se manifestou numa noite fria na cidade do México. Sozinha e grávida, ela se viu forçada a deixar a metrópole e os seus sonhos para trás, por um homem que a abandonou sem explicações. 18 anos depois, esse homem, agora um magnata com um império, é confrontado com a verdade no palco de uma conferência de inovação, quando a sua filha, um prodígio da ciência, sobe para receber um prémio e mudar o rumo das suas vidas para sempre. Emília Vasques tinha apenas 21 anos. Vivendo num pequeno quarto no centro de Lisboa, ela equilibrava as suas aulas de design de moda durante o dia, com turnos noturnos numa boutique de segunda mão para pagar a renda. Sonhava em tornar-se uma designer, alguém cujo nome um dia seria sussurrado nas passadeiras vermelhas e nas passarelas. Ela não era rica, mas era ambiciosa e, acima de tudo, estava apaixonada. Tiago Lacerda era tudo o que Emília não era: mais velho, autoconfiante, já bem-sucedido. Aos 27 anos, ele tinha a sua própria empresa de investimentos, uma reputação por negócios agressivos mas inteligentes, e um mentor no mundo financeiro que o apresentava em todas as festas como o próximo prodígio. Ele tinha olhos castanhos que viam através dos mercados e um charme que o tornava impossível de ignorar. Quando ele entrou na boutique onde Emília trabalhava numa noite chuvosa de quinta-feira, os seus mundos colidiram. Ela não devia estar no seu turno. Alguém tinha ligado a dizer que estava doente, e ele não devia estar a fazer compras. Ele estava lá apenas para passar o tempo antes de um jantar tardio com clientes. Eles começaram a conversar. Uma semana depois, eram inseparáveis. Ele levava-a a clubes de jazz em Alfama, surpreendia-a com viagens noturnas a Cais do Sodré para comer pizza e ouvia-a falar sobre os seus designs como se ela já fosse uma lenda. Pela primeira vez, Emília sentiu que alguém acreditava nela sem precisar de provas. Quando ela descobriu que estava grávida, ficou aterrorizada. Mas uma pequena parte dela tinha esperança. Tiago sempre disse que um dia queria uma família. Talvez não naquele momento, mas um dia. Talvez o destino estivesse a acelerar esse plano. Ela não esperou. Contou-lhe tudo durante o pequeno almoço na sua penthouse, com a voz a tremer, as mãos a apertar-se nos joelhos. Ele olhou para ela em silêncio. Depois pediu tempo para pensar. No dia seguinte, ele desapareceu. O seu número de telefone deixou de funcionar. O seu assistente disse que ele estava a viajar indefinidamente. Sem mais flores. Sem mais mensagens. Sem mais respostas. Emília sentiu-se devastada. Ligou uma e outra vez, até que, finalmente, alguém na sua empresa lhe disse sem rodeios: ele não quer contacto. Ela não sabia que ele tinha recebido uma carta. Uma carta fria e datilografada, assinada com o nome dela, mas não escrita por ela. Na carta, o escritor afirmava que a criança não era dele e que ela tinha mentido para o prender. A carta dizia-lhe para ir embora agora e não olhar para trás. A remetente era a sua mãe, Vitória Lacerda, uma mulher de nervos de aço, que tinha construído uma dinastia de dinheiro e controlo, e não tolerava distrações, especialmente de estudantes de moda pobres. Tiago acreditou na carta, ou talvez ele tenha escolhido acreditar nela. Ele não ligou, não fez perguntas. Ele foi embora. Emília ficou sozinha. Pensou em interromper a gravidez. Seria mais fácil. A sua bolsa de estudo já estava por um fio, e os seus pais tinham cortado laços quando ela se mudou para a cidade, sem terminar o seu curso de negócios. Mas quando ela ouviu o batimento cardíaco durante a sua primeira ecografia, tudo mudou. Ela mudou-se do quarto de estudante, vendeu a sua máquina de costura
e encontrou um estúdio do tamanho de um armário numa vila a 3 horas a norte, chamada Vila Formosa. Não havia cena de moda, nem clubes noturnos, nem caras conhecidas. Ela chorou durante semanas. Contava as moedas para os mantimentos. Costurava vestidos de noiva de outras pessoas na sua sala de estar apenas para poder pagar as vitaminas. Mas ela recusou-se a desistir. Esta criança seria amada. Esta criança nunca se sentiria abandonada. E por mais que doesse, ela nunca mais diria o nome dele. Sofia nasceu numa noite amarga de janeiro, quando a neve lá fora cobria as janelas com camadas grossas e silenciosas, e as luzes do hospital piscaram uma vez durante um golpe de vento que quase cortou a energia. Emília tinha chegado sozinha, curvada pela dor, o seu casaco ensopado e colado ao joelho. A enfermeira tinha perguntado suavemente se o pai viria. Emília apenas abanou a cabeça. Ela não tinha dito o nome dele há meses. O parto foi longo, exaustivo e cru. Não havia flores nem avós entusiasmados a passear pelos corredores, nem um casal orgulhoso para cortar o cordão umbilical. Mas quando eles colocaram a pequena menina no peito de Emília, tudo o resto desapareceu. Ela tinha cabelo louro que já estava a formar-se no topo da sua cabeça, e quando os seus olhos se abriram, eles eram escuros, profundos, inconfundivelmente castanhos. Não a sua cor, não a da sua família, eram os dele. Por um momento, Emília não conseguiu respirar. Ela chamou a Sofia sem hesitar. Era um nome que ela sempre amou, forte e elegante. Sofia Vasques, sem hífen, sem segundo apelido, sem rastro de um homem que tinha escolhido a ausência. Os dias que se seguiram foram um borrão de barulho e silêncio. Sofia chorava frequentemente e dormia pouco. Emília aprendeu a funcionar com 3 horas de sono interrompido, a alimentá-la entre alarmes e tarefas de trabalho autônomo. O apartamento ainda era demasiado pequeno, com um aquecedor que só funcionava se ela lhe desse 2 pontapés laterais e suplicasse. O ar de inverno entrava por debaixo das janelas, mas ela envolvia Sofia em camadas de cobertores em segunda mão e a abraçava com força durante cada tempestade. Às vezes, ela sussurrava histórias de um futuro bonito onde eles viviam perto do oceano e tinham estantes que tocavam o teto. Ela não sabia se esses sonhos alguma vez se tornariam realidade, mas eles mantinham-na aquecida. Quando Sofia fez 1 ano, ela já conseguia manter o contacto visual por mais tempo do que a maioria das crianças. Aos 2, ela montava puzzles mais rápido do que a equipa da creche alguma vez tinha visto. Emília guardava cada marco num caderno de couro gasto, juntamente com esboços de designs de roupa que ela nunca tinha tempo para fazer. Ela trabalhava o dia todo, ia buscar Sofia à tarde e ficava acordada até tarde, a terminar a contabilidade de uma empresa de canalização local, cujo dono lhe pagava em dinheiro por baixo da mesa. O dinheiro era escasso, sempre, por vezes insuportavelmente. Houve dias em que Emília ficava sem comer para que Sofia não tivesse que o fazer. Ela cortava cupons, comprava em segunda mão e aprendeu a esticar um saco de compras durante uma semana inteira. Mas de alguma forma, cada vez que ela via Sofia a rir ou a ler em voz alta de um dos seus livros de histórias, ela sentia que a vida ainda lhe estava a oferecer algo sagrado. A sua filha era feliz, curiosa, destemida. E isso era tudo. A vila de Vila Formosa era pequena e tranquila, mas a biblioteca local tornou-se o segundo lar delas. A bibliotecária, Sra. Silva, notou cedo a rapidez com que Sofia devorava os livros de histórias e introduziu suavemente os livros de ciência para crianças mais velhas. Emília usava as suas pausas para pesquisar as classificações das escolas públicas e os programas de enriquecimento após a escola. Ela não podia pagar educação privada, mas ela podia construir um caminho tijolo a tijolo. Quando Sofia entrou no ensino primário,
Os seus professores chamavam-na de superdotada. Ela era quieta, mas observadora. Gentil, mas ferozmente motivada. Ela nunca perguntou pelo seu pai, nem uma única vez. Emília perguntou-se se ela estava a esperar, ou se de alguma forma ela já entendia. Em cada aniversário, Emília dava-lhe um presente feito à mão, um livro de histórias cozido de tecido, um vestido que ela adaptava do zero, ou uma caixa de sombras cheia de desenhos das suas memórias. Ela não tinha nada caro para oferecer, mas ela dava-lhe tudo o que importava. À medida que os anos passavam, o apartamento não se tornava maior, mas as suas vidas sim. Sofia tornou-se a criança que outras crianças admiravam, não porque ela fosse popular, mas porque ela não tinha medo de ser diferente. Ela juntou-se ao clube de ciências no secundário, começou a dar explicações de matemática no 7º ano e lia revistas médicas por diversão no 8º. Emília observava com espanto silencioso. Ela tinha construído uma vida com sonhos partidos e fita cola, mas de alguma forma tinha produzido algo dourado. A sua filha era brilhante, e embora o mundo não tivesse sido justo com ela, Sofia tinha-o transformado em algo bonito. Quando Sofia fez 17 anos, ela tinha se tornado uma espécie de fenômeno silencioso em Vila Formosa. Ela era o tipo de estudante de quem os professores falavam na sala de professores, não apenas por causa da sua inteligência, mas pela forma como ela se comportava. Ela nunca procurava a atenção, nunca se gabava, nunca publicava selfies ou alardeava prémios. Em vez disso, ela acumulava conhecimento como outros acumulavam seguidores e comportava-se com uma graça muito além dos seus anos. Os seus dias eram passados a mover-se entre aulas avançadas, sessões de explicações voluntárias, feiras de ciências e maratonas de estudo noturnas no mesmo canto da biblioteca local onde ela tinha aprendido a ler. Apesar do peso das expectativas, Sofia nunca parecia oprimida. Ela organizava o seu tempo com precisão militar. O seu quarto, embora pequeno, estava coberto de quadros brancos, notas adesivas, prazos de bolsas de estudo e citações que ela achava inspiradoras. Ela vivia num mundo de equações, trabalhos de pesquisa e ambição tranquila. No entanto, apesar de todo o seu foco acadêmico, havia uma doçura nela, um calor herdado da sua mãe. Ela dedicava tempo aos alunos tímidos, defendia qualquer pessoa que fosse alvo de gozo e sempre agradecia aos zeladores pelo nome. Foi o seu professor de química, o Sr. Rocha, quem primeiro notou que ela estava a trabalhar em algo muito maior do que um projeto escolar típico. Na parte de trás do laboratório de ciências, Sofia tinha montado uma mini estação de trabalho onde estava a desenvolver um sistema de filtração biodegradável e de baixo custo, usando enzimas naturais. O seu objetivo, ela explicou-lhe numa tarde enquanto limpava copos de precipitação, era criar algo que pudesse ser usado em áreas subdesenvolvidas com pouco acesso à água potável. Tinha começado como uma ideia simples para um concurso local, mas quanto mais ela se aprofundava na pesquisa, mais determinada ela estava em torná-lo real. O Sr. Rocha, espantado com a profundidade da sua pesquisa, apresentou o seu projeto a uma exposição de inovação a nível estatal, sem lhe dizer. Quando ela ganhou o primeiro lugar, os representantes das fundações científicas nacionais repararam. Uma delas, uma mulher chamada Evelyn Pierce, que trabalhava com uma rede de investidores filantrópicos, apresentou-se a Sofia depois da cerimónia e perguntou-lhe se ela alguma vez tinha considerado candidatar-se ao Encontro Nacional de Inovação Juvenil em Lisboa. Era um evento anual, apenas por convite, frequentado por caça-talentos universitários, investidores e capitalistas de risco que procuravam apoiar talentos promissores antes de eles sequer entrarem na universidade. Sofia nunca tinha ouvido falar disso.
Ela sorriu educadamente e disse: "Obrigada." Mas no momento em que ela chegou a casa, ela passou horas a pesquisar. Ela sabia que o custo da viagem por si só seria impossível de a sua mãe cobrir, mas Emília não hesitou. Naquela mesma noite, ela aceitou outro cliente de contabilidade noturno e candidatou-se a bolsas de viagem locais. Em 3 semanas, tudo estava arranjado. A viagem para Lisboa foi a primeira vez que Sofia tinha saído do distrito. Ela embalou os seus poucos pertences numa mala em segunda mão e levou os componentes do seu projeto numa caixa reforçada com fita cola. Emília não podia dar-se ao luxo de ir com ela, por isso ela abraçou-a com força na estação rodoviária, a sua voz a tremer enquanto sussurrava: "Aconteça o que acontecer lá, eu sei exatamente quem tu és. Isso será sempre suficiente." A cidade, Lisboa, era um mundo diferente de qualquer outro que Sofia tinha visto. Prédios altos de vidro estendiam-se para as nuvens. O ar era elétrico com ambição, e para onde quer que ela olhasse, havia pessoas que pareciam irradiar poder e propósito. O encontro foi realizado num luxuoso salão de festas de hotel, cheio de filas de cabines, luzes de palco, câmaras e estranhos de fato que faziam perguntas complexas. Durante as primeiras horas, Sofia sentiu-se invisível. A sua estação estava num canto tranquilo da sala, longe da área de apresentação principal. As cabines mais próximas do centro estavam cheias de estudantes de academias privadas e programas internacionais, miúdos que falavam com confiança sobre startups multimilionárias e tinham mentores com apelidos famosos. Ela sentiu-se deslocada nos seus sapatos e blazer em segunda mão, mas lembrou-se a si mesma porque tinha vindo. Quando os juízes chegaram à de sua mesa, ela falou sem notas. Ela explicou a ciência, a escalabilidade, a rentabilidade e o potencial de impacto global. Ela não se vendeu como uma marca. Ela simplesmente disse a verdade. No final da sua demonstração, um dos juízes olhou para ela por um longo momento e perguntou: "De onde disseste que eras?" Ao longo do dia, mais pessoas vieram. Alguém deve ter falado. Um professor do técnico parou e deixou-lhe o seu cartão. Uma mulher de uma instituição da Califórnia perguntou-lhe se ela estaria disposta a apresentar numa cimeira internacional na primavera. Um investidor de tecnologia convidou-a a candidatar-se a uma bolsa de pesquisa de verão. O burburinho em torno da sua estação cresceu, não por causa de uma marca chamativa, mas porque o trabalho era real. O projeto de Sofia era diferente. Não foi projetado para impressionar, foi projetado para importar. Ao final da tarde, enquanto fazia uma breve pausa perto da mesa de refrescos, ela ouviu um grupo de convidados elegantemente vestidos a discutir o futuro das inventoras e a importância do investimento inicial no talento. Ela não sabia que um desses homens, de pé de costas para ela, vestido com um fato cinzento e a beber um copo, era Tiago Lacerda, o seu pai. Ele ainda não a tinha visto, e ela nunca o tinha visto a ele. Eles estavam na mesma sala pela primeira vez em anos, e nenhum deles tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Tiago Lacerda não costumava frequentar encontros de inovação juvenil. O seu calendário estava repleto de salas de conselho de empresas, negociações internacionais e investimentos tecnológicos de alto risco. Mas este evento em particular tinha chamado a sua atenção depois de um dos sócios júnior da sua firma mencionar uma lista crescente de estudantes invulgarmente dotados que apresentavam soluções para o mundo real. A Lacerda Ventures tinha recentemente lançado uma ala filantrópica focada em investimentos educacionais em fase inicial, e embora Tiago raramente se encarregasse da divulgação pessoalmente, algo sobre esta viagem a Lisboa o tinha obrigado a ir pessoalmente. Ele disse a si mesmo que era por visibilidade estratégica, umas poucas fotos de relações públicas
Talvez 1 ou 2 nomes promissores para ficar de olho. O que ele não esperava era que o dia tomasse a reviravolta mais acentuada da sua vida. O salão de festas estava cheio, a vibrar com energia juvenil, ambição de olhos brilhantes e o murmúrio baixo do networking. Ele apertou mãos, assentiu durante as apresentações e recusou educadamente entrevistas. Ele não estava com disposição para conversas triviais. Algo na sala parecia pesado. Talvez fosse a fadiga, ou talvez fosse a sensação que ele tinha às vezes, nos momentos de silêncio entre reuniões, de que algo estava a faltar e tinha faltado por muito tempo. Ele estava a meio de uma conversa com um consultor sénior do técnico, quando notou uma pequena reunião a formar-se num dos cantos traseiros da sala de exposições. Ele podia ter ignorado. Geralmente, ele o fazia. Mas uma voz familiar entre a multidão chamou a sua atenção. Não familiar porque ele a reconheceu, mas pelo seu tom. Era calmo, preciso, propositado. Alguém estava a explicar um mecanismo científico de uma forma que mesmo um não-cientista podia entender. Os seus olhos desviaram-se e foi então que ele a viu. A rapariga estava de pé ao lado de um ecrã artesanal, nada vistoso, apenas pesquisa cuidadosamente organizada, diagramas e uma mesa com uma série de pequenos modelos de filtragem. Ela estava a explicar algo a um painel de ouvintes e havia uma subtil confiança na sua postura, do tipo que não era ensaiada ou treinada. Tiago não conseguia dizer porquê, mas o seu coração deu um puxão estranho e discordante. Ela tinha o cabelo louro comprido preso numa trança solta, e quando se virou ligeiramente para ajustar o seu equipamento, ele viu o seu rosto com clareza. Por um momento, tudo nele congelou. Os seus olhos profundos, inconfundivelmente castanhos, olhavam para cima enquanto ela falava com um dos juízes, e Tiago sentiu algo antigo e enterrado a subir à superfície. Ele aproximou-se, a tentar dar sentido ao que estava a ver. Não havia dúvida. As suas feições eram estranhamente familiares. Ela não se parecia com ele na estrutura, mas os olhos, a forma, o foco calmo, a ligeira inclinação da sua cabeça quando ela parava para pensar. Ele conhecia aqueles padrões. Ele tinha-os visto antes, 18 anos atrás, numa sala de hospital que ele nunca visitou, num adeus que ele nunca se apercebeu de que tinha dado. Ela parecia-se com Emília. Ele moveu-se através da multidão, atraído por algo que não entendia. Quando ele chegou à borda do grupo em torno da sua cabine, ele viu o seu nome no ecrã. Sofia Vasques. Não Lacerda. Apenas Vasques. Ele cambaleou ligeiramente para trás, quase como se tivesse sido atingido. Ele não tinha ouvido aquele nome há quase 2 décadas. Ele tinha se forçado a não o fazer. Emília Vasques, a rapariga que ele outrora amou, a que ele tinha pensado inúmeras vezes em silêncio, a que ele tinha deixado para trás depois de uma carta ter chegado. Fria, devastadora, final. Uma carta que lhe dizia que a criança não era dele, que ela tinha mentido, que ela não queria nada dele. Mas agora, de pé à frente desta rapariga de 18 anos, Tiago percebeu algo que ele se tinha recusado a acreditar durante anos. Aquela carta tinha sido uma mentira. Ele não precisava de um teste de ADN. Ele não precisava de confirmação. Ele estava a olhar para os olhos da sua filha. O pânico invadiu-o, colidindo com a culpa, o choque e algo ainda mais pesado, a dor. Ele tinha perdido tudo. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Toda a sua vida tinha passado sem ele. E agora aqui estava ela, de pé à frente dele, brilhante e serena, e ela nem sequer sabia que ele existia. Quando a multidão começou a dispersar-se, ela moveu-se em direção à mesa de refrescos, a passar por ele sem sequer um olhar. Porque olharia? Ele era um estranho.
E então ele viu-a, Emília. Ela estava de pé no outro lado da sala, meio escondida atrás de um dos estandartes altos, a observar Sofia como uma sentinela orgulhosa. O seu cabelo estava mais curto agora, metido atrás de uma orelha, e a sua postura era mais direita. Mas era ela, a mesma Emília por quem ele se apaixonou. Exceto que os seus olhos agora tinham uma profundidade e um cansaço que ele nunca tinha visto antes. Os seus olhos encontraram-se. Durou apenas um segundo, mas nesse segundo, o tempo colapsou. E nesse segundo, o tempo foi-se. Todos os anos que ele a tinha afastado dos seus pensamentos, toda a dor que ele pensou ter enterrado, todas as escolhas que ele tinha defendido, tudo voltou com uma força que quase lhe tirou o ar dos pulmões. Ela não disse nada, não chorou, não gritou nem correu. Ela simplesmente olhou para ele, como se o desafiasse a mover-se, a desafiá-lo a falar. A sua expressão não era de ódio, não, mas era algo que tinha envelhecido, mas também não era acolhedor. Estava cansada, cautelosa, viva com memórias que nenhum dos dois tinha confrontado. Ele deu um passo em direção a ela, mas ela afastou-se. Não de forma dramática, não com raiva, apenas com a calma determinação de alguém que tinha passado demasiado tempo à espera de algo que nunca chegou. Tiago ficou ali, rodeado de sucesso, de dinheiro, de tudo o que ele sempre acreditou que queria. E tudo o que ele conseguia pensar era que tinha perdido as duas pessoas que poderiam ter-lhe dado significado. A sua filha estava ali viva, extraordinária, e ele era um fantasma no mundo dela. Pela primeira vez em 18 anos, Tiago Lacerda sentiu todo o peso do que ele tinha fugido. E pela primeira vez, ele não sabia se tinha o direito de voltar a entrar. Tiago saiu da gala naquela noite num estado de incredulidade entorpecida. Ele não ficou para os discursos principais, nem para a recepção de encerramento. Ele não falou com ninguém ao sair, a ignorar os investidores e jornalistas que tentavam apertar a sua mão ou entregar-lhe cartões. Ele mal se lembrava de ter caminhado pelo átrio do hotel ou de ter entrado no carro preto que o esperava lá fora. O seu motorista perguntou se estava tudo bem, mas Tiago apenas acenou com a cabeça, a olhar fixamente através da janela fumada enquanto as luzes de Lisboa se desfocavam. Nada parecia real. A cidade lá fora parecia exatamente a mesma. No entanto, algo fundamental dentro dele tinha se movido e não havia como voltar atrás. Ele passou a noite na suíte da sua penthouse, sem dormir, sem trabalhar, apenas sentado em silêncio com um copo de whisky intocado na mão. Os pensamentos vinham em ondas, imagens de Emília de anos atrás, o som do seu riso, o dia em que ela lhe tinha dito que estava grávida. Depois a carta, o papel que ele ainda se lembrava de segurar na mão como uma sentença de morte, cada palavra projetada para matar o futuro que ele nem sequer tinha percebido que queria. Na altura, tinha parecido racional ir embora. Lógico, ele tinha acabado de começar a fazer um nome para si. Ele não se achava pronto para um filho, muito menos para um escândalo. Mas agora, 18 anos depois, ele entendia que a lógica tinha sido uma máscara. O medo tinha tomado a decisão e as mentiras de outra pessoa tinham-na selado. Na manhã seguinte, Tiago fez algo que ele não fazia há anos. Ele regressou à fonte da dor. Ele abriu a gaveta trancada do seu escritório, onde ele guardava documentos antigos, arquivos que ele nunca tocava, pedaços da vida que ele tinha enterrado. A carta ainda estava lá, dobrada e amarelada pelo tempo. Ele leu-a novamente. O tom, a formulação, não soava como Emília. Era fria, sem emoção, sem nuance. Algo estava errado. Na parte inferior, a assinatura estava datilografada, não manuscrita. O seu estômago revirou-se.
Ele ligou para sua ex-assistente, uma mulher chamada Angélica, que tinha trabalhado de perto com a sua mãe durante aquele tempo. Quando ela atendeu, ele não perdeu tempo em formalidades. Angélica, ele disse, a sua voz calma mais firme. A minha mãe escreveu a carta da Emília há tantos anos. Houve uma longa pausa do outro lado, depois um suspiro. Eu esperei 18 anos para me perguntares isso. A verdade derramou-se. Vitória Lacerda, elegante, calculista, tinha interceptado a verdadeira carta que Emília tinha escrito, uma cheia de medo, esperança e honestidade, e a tinha substituído por uma mensagem falsificada destinada a cortar todos os laços. Ela tinha visto a relação como uma ameaça ao futuro de Tiago, uma inconveniência que ele não podia permitir-se. Angélica tinha sabido, mas manteve-se em silêncio, por medo de represálias. Agora, depois de quase 2 décadas, a verdade finalmente veio à tona. Tiago desligou e sentiu os seus joelhos a fraquejarem. Era demasiado tarde para desfazer os anos, demasiado tarde para voltar aos primeiros passos ou aniversários ou canções de embalar. Mas talvez não demasiado tarde para tentar, não para o consertar, porque algumas coisas não podiam ser consertadas, mas para lhe mostrar a ela, para lhes mostrar a ambas, que ele não tinha ido embora de propósito, que ele tinha errado, mas não tinha sido indiferente. Ele tentou contactar Emília, mas ela não respondeu. Os e-mails ficaram sem resposta. As chamadas nunca foram devolvidas. Não era raiva, ele podia senti-lo. Era proteção. Ela já não estava a proteger-se a si mesma dele. Ela estava a proteger Sofia, e ele não a podia culpar. Então ele começou de fora. Ele financiou anonimamente o resto da bolsa de estudos de Sofia através de um acordo de doador silencioso. Ele contactou os organizadores do encontro e solicitou que o projeto dela fosse apresentado no seu boletim global. Através de um ex-professor do técnico, ele garantiu-lhe um convite para um programa de pesquisa para graduados do ensino secundário. Cada movimento que ele fazia era estratégico, mas invisível, sem assinaturas, sem anúncios. Ele não queria comprar o seu caminho de volta para a vida delas. Ele apenas queria garantir que as portas que ela merecia estivessem abertas. À noite, ele pesquisava o trabalho dela obsessivamente. Ele lia cada linha dos seus artigos publicados. Estudava a sua forma de pensar e encontrava-se maravilhado com a sua visão. Sofia não era apenas inteligente. Ela era revolucionária. Ela pensava como uma engenheira, falava como uma humanitária e comportava-se como alguém a quem nunca foi dito que não podia fazer algo. Foi obra de Emília, tudo isso. Ela tinha criado esta criança sem ajuda, sem apoio, sem rede de segurança. E, no entanto, Sofia tinha se tornado em alguém em quem o mundo agora lutava para investir. A parte mais difícil era manter-se afastado. Ele queria ligar-lhe, apresentar-se, explicar tudo. Mas como poderia ele fazê-lo? O que diria? Eu sou o teu pai. Eu desapareci porque alguém me mentiu e eu não me incomodei a descobrir a verdade. Não era suficiente. Desculpas eram fáceis. 18 anos de silêncio não eram. Então ele esperou. Ele continuou a ajudar onde podia, sempre anonimamente, sempre com cautela. Ele fez arranjos para ela se encontrar com mentores, agendou almoços com mulheres em STEM que podiam inspirá-la e até mesmo pressionou para que o seu trabalho fosse apresentado a um comitê global de prémios científicos para jovens. Cada vez que ele ouvia o nome dela mencionado num artigo ou num podcast, ele sentia uma pontada de orgulho e dor. Passaram-se semanas antes de Emília finalmente responder. Era uma única linha num e-mail. Eu sei que foi o teu dinheiro. Eu sei que tu sabes. Não a contactes. Ele ficou a olhar para que mensagem por um longo momento. Não era cruel.
Era claro, era um limite. E, no entanto, naquela mesma semana, Sofia enviou-lhe um pedido de ligação no LinkedIn. Ele não sabia como ela o tinha encontrado, ou o que ela sabia, ou se o pedido tinha sido acidental, mas estava lá, a olhar para ele. Ele clicou em aceitar. As suas mãos tremiam. Era a mais pequena das portas, uma fenda. Mas para Tiago, sentiu-se como ar depois de se estar a afogar. Pela primeira vez, desde aquela noite em Lisboa, ele permitiu-se ter esperança. Talvez o caminho à frente não estivesse fechado. Talvez a redenção não começasse com grandes gestos, mas com presença, paciência e verdade. Sofia não esperava nada de invulgar quando enviou o pedido de ligação. Foi um ato calmo e impulsivo, provocado mais por curiosidade do que por intenção. Ela tinha visto o seu nome mencionado num artigo sobre doadores anônimos que apoiavam a inovação juvenil. E, embora ela não soubesse exatamente como, algo na forma como o artigo descrevia o envolvimento do homem parecia pessoal. Ela lembrou-se de o ter visto de passagem no encontro semanas antes, um homem de fato escuro, com olhos cansados, a observar a sua cabine do outro lado da sala, como se tivesse visto um fantasma. Na altura, ela não lhe tinha dado muita importância, mas agora, depois de um comentário estranho de um dos juízes e do repentino impulso que o seu projeto tinha ganho em círculos muito além do seu alcance, ela começou a juntar as peças. A sensação de que alguém a estava a proteger já não era apenas intuição, era real, e ela tinha a sensação de que era ele. Quando ele aceitou o pedido, ela não lhe enviou uma mensagem imediatamente. Ela ficou a olhar para o seu perfil, a percorrer o portfólio impressionante, as credenciais universitárias, a lista de empresas que ele tinha construído do nada. Não havia menção de família, sem fotos, sem detalhes pessoais. O homem era todo negócios, mas o silêncio na sua biografia parecia mais alto agora. Ela guardou a sua descoberta para si mesma durante alguns dias. A sua mãe tinha estado mais tensa do que o habitual ultimamente. Chegava à casa do trabalho quieta e distraída. Demorava mais do que o necessário a olhar para fotos antigas, a dobrar a roupa como se não estivesse realmente na sala. Sofia não fez perguntas. Ela sabia quando a de sua mãe estava a carregar algo pesado. Sempre foram apenas as duas, e Emília nunca lhe tinha mentido. Mas isto era diferente. Esta era a primeira vez que Sofia sentia que algo lhe estava a ser escondido. O momento chegou de forma inesperada. Era um sábado à noite. A chuva batia nas janelas e Sofia estava na cozinha a terminar uma candidatura a uma bolsa de estudos enquanto Emília estava na banca a lavar a louça à mão. Sem levantar os olhos, Sofia disse baixinho: "Eu acho que sei quem é o meu pai." As mãos de Emília pararam na água. Ela não se moveu durante 5 segundos inteiros. Depois, lentamente, ela fechou a torneira e secou as mãos numa toalha, de costas para a sua filha. "Diz isso outra vez", ela sussurrou. Sofia fechou o seu portátil. "Eu vi-o no encontro. Eu não sabia na altura, mas eu acho que ele é quem me tem ajudado. O financiamento anônimo, as ligações de pesquisa. Tudo começou depois de Lisboa. Eu reconheci o nome dele num artigo sobre doadores e depois encontrei-o online. O nome dele é Tiago Lacerda, certo?" Emília virou-se, o seu rosto pálido mais calmo. Os seus olhos procuraram os de Sofia e depois algo nela pareceu murchar. Ela assentiu uma vez. "Sim." A palavra caiu na sala como um prato partido, frágil, final, impossível de ignorar. Sofia não falou por um momento. Ela tinha preparado 1000 versões desta conversa na sua cabeça, mas nenhuma parecia certa agora. Finalmente, ela perguntou a única coisa que importava: "Ele sabia de mim?" Emília sentou-se à frente dela
e soltou uma respiração lenta e trêmula. Não, não realmente. Não na altura. E assim ela contou-lhe tudo. A verdade, a história de amor, o silêncio repentino, a carta falsificada, a traição, não apenas de um parceiro, mas de um futuro. Ela contou a Sofia sobre a noite em que ela deu à luz sozinha, sobre os anos de trabalhar em turnos duplos, sobre a escolha de nunca envenenar a vida da sua filha com ressentimento. Ela não tinha sabido a verdade completa até há pouco tempo, mas ela tinha suspeitado há muito tempo que algo não estava certo. E quando ela o viu no encontro, tudo dentro dela o confirmou. O homem que ela outrora amou tinha sido enganado, mas ele também se tinha permitido desaparecer sem lutar. Sofia ouviu sem interromper. O seu rosto manteve-se imóvel, mas o seu coração batia no seu peito como um sino de aviso. Durante todo este tempo, ela tinha vivido sem pai, não porque ele tinha morrido ou era desconhecido, mas porque ele tinha sido enganado, porque ele tinha acreditado numa mentira, porque ele não tinha investigado. A dor não era aguda, era lenta e profunda, como algo a ser retirado do seu peito fio a fio. Então ele sabe agora, ela disse finalmente, que eu sou a filha dele. Emília assentiu. Sim. Ele descobriu depois do encontro. Ele é quem financiou o teu programa. Ele tem estado a tentar contactar-me. Eu não o deixei falar contigo. Eu não sabia se ia ajudar ou se ia apenas magoar mais. Sofia levantou-se e caminhou até à janela. Ela não chorou, não gritou. Ela simplesmente ficou ali, com os braços cruzados, a observar a chuva a deixar estrias no vidro em longas linhas trêmulas. Por que ele não se esforçou mais na altura? Ela perguntou. Por que ele não questionou? Tu estavas grávida do filho dele? Por que é que isso não foi suficiente? Emília abanou a cabeça lentamente. Eu pergunto-me isso todos os dias, mas eu acho que a resposta é simples. Ele teve medo e talvez demasiado orgulho, e ele deixou que outra pessoa decidisse a vida dele por ele. Sofia não respondeu. Naquela noite, ela não dormiu muito. Ela releu tudo o que conseguia encontrar sobre Tiago Lacerda, a sua carreira inicial, a sua ascensão no mundo tecnológico, a sua reputação de decisões calculadas e distância emocional. Ela tentou imaginá-lo como um jovem, assustado e ambicioso, e tentou imaginá-lo agora, a tentar fazer as pazes, sem saber como. No dia seguinte, ela enviou-lhe uma mensagem. Era curta, cautelosa e direta. Eu sei quem tu és. Eu sei o que aconteceu. Eu ainda não sei o que quero de ti, mas eu acho que devíamos falar. Ela ficou a olhar para ela por muito tempo, antes de carregar em enviar. As suas mãos tremiam, mas a sua voz manteve-se firme. Em algum lugar profundo dentro dela, algo antigo estava a lhe acordar. Não era a esperança exatamente, mas a possibilidade dela. E isso era suficiente para começar. Tiago leu a mensagem 5 vezes antes de se permitir acreditar que era real. Ele estava sentado no seu escritório, rodeado de paredes de vidro e do zumbido tranquilo de um mundo que já não o interessava como antes. O seu telemóvel vibrava com alertas de mercado e assistentes, e reuniões para as quais ele já estava atrasado, mas nada disso importava. Não naquele momento. A mensagem tinha vindo de Sofia, não de Emília, não de um advogado, não de um primo distante. A própria Sofia, a rapariga cujo rosto o tinha assombrado desde a noite do encontro. A rapariga que olhava para o mundo com uma mente mais aguçada do que a maioria e olhos que eram metade dele. Ela tinha se aproximado. As palavras eram cautelosas e frágeis, mas eram abertas. Ela queria falar. Ele não sabia o que responder. Para um homem que tinha construído impérios com as suas palavras, que podia influenciar salas de conselho e investidores com uma única frase,
Tiago encontrou-se paralisado. Não havia instruções para isto. Não havia fórmula. Não havia guião. Ele respondeu simplesmente: seria uma honra falar contigo. Quando e como te sentires pronta. Passaram-se 3 dias antes que ela respondesse novamente. Ele não a pressionou. Ele passou o tempo a caminhar através de memórias que ele tinha reprimido por muito tempo, a forçar-se a sentar-se com a vergonha. A imagem de Emília, sozinha num hospital coberto de neve. O som do riso de uma criança que ele nunca tinha ouvido. Os aniversários perdidos. Os projetos escolares. Os joelhos esfolados. As candidaturas à universidade. Todos os momentos que ele nunca poderia reivindicar. Mas ele não deixou que a culpa o despedaçasse. Ele deixou que ela o ensinasse. Ele entendia agora que a redenção não era um único ato. Eram 1000 ofertas silenciosas apresentadas pacientemente com o tempo. Sofia finalmente sugeriu que se encontrassem num parque perto do campus universitário para o qual ela tinha sido recentemente aceite. Era o início da primavera. O tipo de dia em que as árvores estavam a começar a despertar e o ar trazia as primeiras sugestões de algo novo. Tiago chegou 15 minutos mais cedo. Ele não usava fato, nem relógio, nem casaco caro. Apenas uma camisola simples e calças de ganga. Como se estivesse a tentar afastar-se do homem que tinha sido e a tornar-se o homem que ele estava a tentar ser. Quando ela chegou, ele viu-a antes que ela o visse a ele. Ela parecia ela mesma, concentrada, pensativa, ligeiramente cautelosa. Os seus ombros estavam direitos. A sua caminhada era firme. O seu rosto ilegível. Ela sentou-se no banco em frente a ele e entrelaçou as mãos no seu colo. Por um momento, nenhum dos dois falou. Eu realmente não sei como fazer isto. Ela admitiu finalmente. Eu também não. Ele respondeu suavemente. Mas eu estou aqui. Ela olhou para ele. O seu olhar era firme. Por que não voltaste? Mesmo depois de teres ido embora. Mesmo que a carta fosse convincente. Por que não investigaste? Por que não tentaste? Era até pergunta que tinha estado a arder dentro dela desde o momento em que ela soube a verdade. E ela merecia uma resposta. Tiago não se esquivou. Ele não culpou a sua mãe ou o caos da sua carreira. Ele não deu desculpas. Em vez disso, ele olhou para as suas mãos e disse: eu tive medo e eu fui egoísta. Deixei que uma carta ditasse tudo porque me dava uma desculpa para não enfrentar a possibilidade de ser pai antes de estar pronto. Eu disse a mim mesmo que era o melhor para ti, para a tua mãe, para a minha carreira. Mas a verdade é que eu fui fraco. Eu era jovem e arrogante, e eu pensei que podia fugir da culpa, mas ela seguiu-me de qualquer maneira. Sofia não falou por um longo momento. O seu rosto era ilegível, mas os seus olhos brilharam fracamente à luz suave da manhã. Eu não quero uma explicação perfeita, ela disse finalmente. Eu só quero honestidade. Isso é tudo o que eu posso oferecer-te agora, ele disse. E tempo. O que for preciso. Eu sei que eu não posso simplesmente aparecer 18 anos depois e esperar algo. Eu só quero que tu saibas que eu te vejo agora. Completamente. E eu tenho orgulho de quem tu és. Quer tu alguma vez me chames pai ou não. Ela desviou o olhar, a piscar rapidamente. O vento sussurrou nos ramos acima deles. Pela primeira vez, algo dentro dela cedeu. Apenas um pouco. Não era perdão, ainda não. Mas era algo mais suave do que a raiva. Um espaço onde a compreensão podia crescer. Eles falaram por mais de 1 hora. Ele fez perguntas. Não sobre a escola ou realizações, mas sobre ela. Que livros é que ela gostava? Que tipo de música ela ouvia? O que a fazia rir? E ele contou-lhe histórias. Não sobre dinheiro ou poder, mas sobre os sonhos que ele costumava ter e os erros que o moldaram. Pela primeira vez, ela viu as fissuras na sua armadura
e ela percebeu que o homem sentado à frente dela não era apenas uma figura da sua imaginação. Ele era real, imperfeito, a tentar. No final da conversa, ela levantou-se e disse: "Eu ainda não estou pronta para nada, mas eu acho que eu gostaria de continuar a falar." Ele assentiu. "Quando quiseres, eu estarei aqui." Ela afastou-se lentamente. A distância entre eles ainda era grande, mas já não era infinita. Tiago permaneceu no banco muito depois de ela ter ido embora. O vento a soprar através das árvores, o som do mundo a começar de novo. Mais tarde, naquela noite, Sofia regressou à casa e encontrou a sua mãe à espera na cozinha. Emília levantou os olhos a procurar um sinal no rosto da sua filha. Sofia não disse nada de imediato. Ela simplesmente aproximou-se, envolveu os braços em torno da cintura da sua mãe e a abraçou. "Ele não fugiu desta vez," ela disse baixinho. Ele ouviu. E pela primeira vez em anos, Emília permitiu-se acreditar que talvez a cura fosse possível. Não porque o passado tinha mudado, mas porque o futuro podia. Os meses que se seguiram não foram tranquilos ou fáceis, mas foram honestos. Sofia e Tiago começaram a encontrar-se regularmente, às vezes em lugares públicos, às vezes em cantos tranquilos da cidade onde eles podiam conversar, sem o peso dos olhares ou das expectativas. As suas conversas foram estranhas no início, cheias de pausas e incerteza, mas por baixo daquela hesitação havia algo firme. Um desejo de saber, de entender, de construir. Tiago nunca pressionou. Nunca pediu para ser chamado de pai. Não trouxe presentes ou promessas. Ele simplesmente apareceu, uma e outra vez, e ouviu. E lentamente, tijolo a tijolo, uma ponte começou a formar-se. Ele aprendeu sobre a sua infância. Não apenas os marcos, mas os momentos tranquilos, os dias que ela e Emília passaram a fazer bolos num apartamento frio, as noites em que elas liam livros juntas, sob uma única lâmpada a piscar. Ela contou-lhe sobre os professores que tinham acreditado nela, os projetos científicos que tinham despertado a sua curiosidade e a fome que ela tinha sentido. Não apenas de comida, que por vezes era escassa, mas de oportunidades, de segurança, de espaço para sonhar. Tiago sentou-se com cada história como se fosse uma confissão, absorvendo cada palavra, a lamentar as memórias que ele tinha perdido, mas a honrá-las de qualquer maneira. Emília manteve-se cautelosa. Ela não interferiu, mas também não se envolveu. Ela observou à distância como Sofia forjava esta nova ligação, sempre pronta para a apanhar se ela caísse. Houve dias em que o passado subia como uma maré dentro dela, a lembrar-lhe a dor, a solidão, as noites em que ela chorou em silêncio enquanto a sua filha dormia ao seu lado. Mas depois ela via-os, Sofia e Tiago, sentados no parque, ou a caminhar lado a lado, numa rua tranquila, e algo dentro dela suavizava. Não por perdão, não totalmente, mas por reconhecimento. As pessoas podiam mudar, e talvez algumas feridas não se destinassem a ser apagadas, mas a serem entendidas. Tudo mudou na noite da cerimónia dos Prémios Nacionais da Ciência do Futuro. O evento foi realizado num grande salão em Lisboa, um espaço construído para senadores e académicos, não para estudantes do ensino secundário. No entanto, naquela noite, estava cheio das mentes jovens mais brilhantes do país, cada uma a arder com possibilidade. Sofia tinha sido escolhida como uma das 3 finalistas pela sua pesquisa inovadora em filtração de água sustentável, e o seu nome tinha sido sussurrado em círculos científicos durante semanas. Jornalistas, investidores e líderes universitários encheram os assentos, a sua atenção fixa no palco. Sofia estava nos bastidores, os nervos a zumbir nas suas veias. Ela usava um vestido simples cor de creme, cozido pela própria Emília,
e um pequeno alfinete em forma de molécula no seu colarinho. Quando o seu nome foi anunciado e a multidão se levantou em aplausos, ela avançou para a luz com uma calma que ela nunca soube que possuía. Ela falou sem notas. Eu estou aqui hoje não como alguém que surgiu de circunstâncias perfeitas, mas como alguém que surgiu porque lhe foi permitido. Porque a minha mãe, uma mulher que teve 3 empregos e nunca perdeu a esperança, acreditou em mim quando mais ninguém o fez. Porque os professores, os mentores, e sim, até mesmo os estranhos silenciosos, abriram portas que eu nunca poderia ter aberto sozinha. Ela fez uma pausa. Os seus olhos moveram-se através da multidão, parando por um breve momento em 2 rostos na primeira fila. Emília, com os olhos arregalados de emoção, e Tiago, com as mãos entrelaçadas, a olhar para ela não como um benfeitor ou um símbolo de redenção, mas simples e completamente como um pai. Eu costumava acreditar que a dor era algo que carregávamos sozinhos. Ela continuou, que a ausência significava finalidade, que o silêncio era o fim da história. Mas eu aprendi que, por vezes, a ausência é apenas um capítulo, e o silêncio é o espaço onde a verdade espera para ser dita. A sala ficou em silêncio. Não houve tossir, nem movimentos nos assentos. Apenas respiração, contida em 1000 peitos. Por isso, hoje, eu aceito este prêmio não apenas para mim, ela disse, com voz firme, mas para cada rapariga cujo futuro foi duvidado, para cada mãe que deu tudo sem esperar nada em troca, e para cada pessoa que aprendeu que nunca é tarde demais para aparecer. O aplauso foi ensurdecedor. As câmaras piscaram. Os repórteres rabiscaram notas. Mas Sofia não ouviu nada disso. Ela desceu do palco e caminhou em direção à primeira fila. Emília levantou-se primeiro, a envolver a sua filha num abraço que falava de 1000 noites sem dormir e 1000 momentos mais de orgulho. E depois, lentamente, Sofia virou-se para Tiago. Ele levantou-se, inseguro, sem saber se ele tinha permissão para isto, mas ela deu um passo em frente e abriu os braços. Ele abraçou-a, cuidadosamente, com reverência, como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Naquela noite, tudo mudou novamente. Os títulos eram brilhantes. Inovadora adolescente captura o coração da nação. Sofia Vasques, a rapariga que desenhou um futuro. Mas para ela, o momento que mais importava chegou horas depois, numa sala de hotel tranquila, onde ela se sentou entre a sua mãe e o seu pai, a comer take-away de caixas de papel e a rir-se de algo que nem era engraçado. Eles não falaram do passado. Eles não precisavam. Eles estavam a construir algo mais agora. Nos meses que se seguiram, Sofia começou o seu primeiro ano no técnico. Emília abriu uma fundação para mães solteiras jovens, oferecendo ajuda legal, apoio à habitação e bolsas de estudo. Tiago estabeleceu a Bolsa de Inovação Sofia Vasques para jovens desfavorecidos em STEM. Os 3 não eram uma família tradicional, mas eles eram uma família de qualquer maneira, construída não sobre a perfeição, mas sobre a verdade, o esforço e a escolha de continuar a tentar. Algumas feridas nunca desaparecem, mas por vezes elas tornam-se o lugar por onde a luz entra. A redenção é um caminho longo e cheio de dor. Ao contrário de um final de conto de fadas, esta história não apaga a dor do passado, mas honra. O reencontro de Tiago e a sua filha não é mágico, mas o resultado do esforço silencioso dele e da coragem dela para enfrentar a verdade. O que torna este final tão impactante é que não se trata de obter perdão, mas de mostrar transformação e de ganhar o direito à presença. Esta história lembra-nos que, apesar dos erros, há sempre uma oportunidade para a mudança. O amor de uma mãe inabalável, a
inteligência de uma filha que se recusa a ser definida pela ausência e a humildade de um homem que finalmente aprende o verdadeiro significado do sucesso. O que pensas deste final? Acreditas que a redenção é possível em situações como esta? Deveria Emília perdoar Tiago? Deixa-me saber a tua opinião nos comentários. Gostarias que eu te contasse outra história de redenção? Preferes uma história de mistério ou aventura?